pessoal! Hoje vamos trazer mais um vídeo da série 321 Inovação aqui no canal oficial da PAT. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, inteligência artificial aplicada à saúde. Em tempos de pandemia, de Covid-19, o assunto é muito interessante do ponto de vista de apoiar na coleta de informações, no tratamento e diagnóstico da doença. Também é possível aplicar essa tecnologia em diversas outras vertentes da área da saúde. Então, bora lá? 3, 2, 1, inovação. Bom, hoje aqui no 321 Inovação, nós estamos com o Marcelo Santos Cariello. Ele tem uma experiência vasta em matemática aplicada e computacional, tem conhecimentos também em inteligência artificial, machine learning, big data, e hoje vai dividir conosco um pouquinho desse conhecimento. Muito bem-vindo, Marcelo. Oh, obrigado, Ana, pela oportunidade, né? Parabéns aí a você e os demais envolvidos na iniciativa pelo excelente trabalho que vocês têm feito aí nessa iniciativa, né? Bom, a minha formação, né, é na área de matemática, como você mencionou, possuo graduação em matemática aplicada e computacional, mestrado em matemática pura e doutorado em matemática aplicada. Sempre tive interesse por problemas que envolvesse tanto o aspecto teórico quanto o aspecto aplicado. E daí vem o meu interesse na área de inteligência artificial, que é um campo bastante fértil tanto para a teoria quanto para a prática. E hoje eu espero estar falando para vocês um pouco sobre a inteligência artificial aplicada à área da saúde. Muito bom, muito legal. Pessoa super inteligente, né? Tem mestrado, doutorado, numas áreas assim complexas, né? Muito bom, Marcelo. Bom, então vamos, né? Pergunta que não quer calar. O que, afinal, é a inteligência artificial aplicada à saúde, né? À área da saúde. Bom, muito bem. Quando a gente pensa na área da saúde, o que vem à nossa mente? Geralmente vem a imagem de um hospital, remédios, exames, filas, infelizmente filas também, né? E entre muitas outras coisas. Mas, e de fato, para a gente tratar de um único paciente, da saúde desse paciente, é preciso que um conjunto de elementos estejam funcionando de forma adequada. Mas e como a inteligência artificial entra nisso? Bom, a inteligência artificial tem sido utilizada na área da saúde para otimizar tarefas e para automatizar algumas delas também. A definição, se é que pode se dizer que existe uma definição, uma única definição, mas a gente pode entender, digamos assim, a inteligência artificial, o machine learning mais especificamente, como a parte da inteligência artificial que aplica algoritmos, na verdade formada por algoritmos que são capazes de aprender e a predizer também. Ou seja, esses algoritmos possuem essas características que fazem dele inteligente. E isso ele é feito sem a intervenção humana. Bom, como exemplo, para ilustrar o poder de aprendizagem dos algoritmos nessa área da saúde, eu gostaria de citar o exemplo do uso de deep learning para reconhecer se a pessoa tem ou não o coronavírus, isso tendo como base exames de imagem. Então, a partir de imagens de, por exemplo, tomografia computadorizada, raio-x, o algoritmo ele consegue decidir, ele identifica certos padrões naquela imagem e diz de forma automática se um paciente possui ou não coronavírus. Um outro exemplo bastante interessante é o uso de algoritmos de machine learning no contexto hospitalar, para assessorar a tomada de decisão do médico. Então, como que é feito comumente? Um paciente procura o médico, ele coletado alguns dados ali do paciente, tem uma conversa, tem exames que o médico consulta,
E quando ele vai fazer, por exemplo, escrever um medicamento, ele toma uma decisão baseado num conjunto num histórico que ele tem na memória dele, digamos assim, e de acordo com a área específica de conhecimento dele, então ele toma uma decisão baseada em alguns casos que ele já viu antes. Hoje, os médicos podem contar com a ajuda dos algoritmos de machine learning, por exemplo, para tomar essa decisão consultando uma base de dados formada por 10 mil, sei lá, centenas de milhares de pacientes que ele já analisou. E, então ele consegue predizer, né, com certa precisão, baseada nos dados já coletados, qual vai ser a resposta do paciente a uma certa medicação. Isso pode ajudar, por exemplo, quando a pessoa tem que mudar de uma medicação para outra, ajustar a dosagem. Então, o médico hoje ele conta com essa assessoria para complementar a atividade dele, baseada num conjunto aí de dados bastante considerável, né? Então, mas as aplicações na área da saúde não se restringe apenas em termos de diagnóstico ou de saúde. Hoje, os algoritmos eles conseguem extrapolar isso e até tem uma tendência de digitalização dos dados na área da saúde, né, com os conhecidos prontuários eletrônicos, que reúnem informações digitalizadas já do paciente relacionadas a, por exemplo, medicação, receitas, exames, informações pessoais, idade, tudo mais. Então, todas essas informações já têm sido utilizadas no contexto hospitalar. Então, as possibilidades de aplicação aumentam, né? Maravilha. É bem aquela coisa assim da tecnologia, literalmente a favor, né, do bem-estar do ser humano, né? Muito bom. E fala para gente, então, nesse contexto, quais são os desafios da inteligência artificial aplicada à saúde? Sobre esse respeito dessa questão, eu considero que tenha dois grandes desafios. Um deles a questão da segurança e o outro a questão ética. Questão da segurança. Como a gente está tratando problemas na área da saúde, quando a gente tenta implementar um sistema inteligente nessa área, que faça uso da inteligência artificial, é fundamental que os dados que a gente vai estar utilizando estejam de acordo com as normas de segurança da área. Então, todos os atores envolvidos devem estar cientes do critério aí sigiloso, ou das normas que regem a segurança desses dados. Como geralmente esses dados são dados sensíveis, né, por suas informações muitas vezes valiosas aí, sobre um paciente, um hospital, ou sobre certos tipos de doença, essas informações devem ser tratadas com toda a segurança. E a questão da ética, eu considero que nesse contexto a gente precisa definir o bom uso da IA, fazer o bom uso, entendendo esse bom uso como sendo aquele que vise melhorar a qualidade de vida dos pacientes, dos seus familiares, otimizando todas as tarefas relacionadas e também otimizar a qualidade de vida, a qualidade de trabalho dos profissionais envolvidos nessa área. Então, esses seriam os objetivos maiores que devem estar subjacentes a qualquer desenvolvimento feito nessa área, né? Então, é Muito isso. bom, legal. E então agora fala para a gente das oportunidades que você vê dessa tecnologia aí. Bom, então, quanto às oportunidades, considero que existam muitas oportunidades devido ao cenário que nós estamos atualmente. Como eu mencionei momentos antes, nós estamos num momento aí dentro dos hospitais que cada vez mais os dados têm sido digitalizados. Então, aqueles prontuários em papéis, aquelas fichas que o pessoal preenchia, cada vez mais tem caído em desuso.
E isso vai de encontro aos dois principais ingredientes que nós precisamos para implementar soluções de inteligência artificial. Então, um dos ingredientes que nós precisamos para implementar soluções seriam a base de dados, né? Então, a gente precisa ter uma quantidade razoável de dados, e a gente já vem tendo essas bases devido aos prontuários eletrônicos, digitalização de vários outros documentos aí, na área hospitalar. E o outro ingrediente aí que eu considero bastante importante seriam os algoritmos. Então, antes, se a gente pensar 10 anos atrás, os algoritmos eles eram algo mais teórico, estavam mais restritos à aplicação deles de fato a laboratórios, problemas muitas vezes um tanto fictícios, né? Muito bem fechado para responder através do algoritmo. Hoje, a gente teve um avanço aí bastante considerável nessa área de implementação dos algoritmos, tanto é que eles chamam a fase que nós estamos de a era da implementação da inteligência artificial, ou seja, os algoritmos eles estão sendo utilizados para problemas reais, na prática. Então, a gente tem os dois principais ingredientes na nossa mão para fazer um bom uso deles. E, então, as oportunidades que surgem disso vão para, por exemplo, identificar qual hospital tem próximo à nossa casa, dar suporte à tomada de decisão para o médico, saber a resposta de um certo medicamento, auxiliar no diagnóstico, né? O algoritmo ele consegue extrair padrões, como mencionei do caso coronavírus. A gente consegue ter algoritmos atuando em filas, lembrando que como o nosso objetivo maior é melhorar a qualidade de vida de todos envolvidos aí nessa área, então minimizar o tempo de espera em fila vai gerar um bem-estar para o paciente, vai gerar um melhor atendimento, o profissional também vai poder dedicar parte do seu tempo para outras atividades, ao invés de ficar, por exemplo, tendo que controlar atividades ou tarefas que muitas vezes impactam no resultado final da saúde, da qualidade de serviço que foi oferecido em termos de beneficiar a saúde de um paciente. Mas um caso de oportunidade que eu acho bastante interessante é quando a gente combina inteligência artificial com a área de IoT, a conhecida internet das coisas. Nessa combinação, surgem exemplos interessantes que permitem a implementação de soluções para o teleatendimento médico e também para o telediagnóstico. Então, de forma remota, o médico pode avaliar um paciente de maneira confiável, com certa precisão, olhando para dados, informações extraídas de dados que foram realizados com um grau alto de confiabilidade e tomar uma decisão baseada nisso. E tudo isso de maneira remota. Por exemplo, se nós temos um paciente com insuficiência cardíaca, que é um paciente que tem dois principais fatores de risco aí associados que eu posso destacar, que seria um deles a pressão alta e o outro a frequência cardíaca. Então, esses dados vitais, muitas vezes ele está se deslocando da sua casa até um hospital apenas para coletar esses dados para fazer o monitoramento dessas variáveis aí que indicam se a doença dele, da insuficiência cardíaca, está controlada ou não. Então, hoje, esse monitoramento pode ser feito de forma remota e bastante eficiente, o que contribui, por exemplo, no cenário do coronavírus, que a pessoa evitar deslocamento, evitar ambientes fechados, vai trazer benefício para a saúde dela e também para o dos médicos ou profissionais da saúde que estão envolvidos no tratamento desse paciente aí fictício. Eu também destaco que a área da saúde, ela, embora que a gente tenha exemplificado exemplos envolvendo médicos e enfermeiros, esse contexto hospitalar, ele vai além disso. Ele engloba, por exemplo, a área de odontologia, fisioterapeutas,
nutricionistas e até mesmo a área da medicina veterinária, que cada vez mais tem ganhado visibilidade, né? Então, seguindo essa mesma lógica que nós mencionamos em termos de gerar diagnóstico, cruzar informações de dados, de exames, de receitas, de medicamentos, e extrair uma informação disso baseada em dados, de dados históricos, pode ser aplicado em qualquer área da saúde. Bom, é isso, né? Agradeço aí pela oportunidade. Ah, imagina, a gente agradece. E eu acho que é bem isso, assim, que você falou. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente não tinha não fazia parte da nossa rotina, né? Então, tá saindo de um ponto, assim, que a gente desconhecia o uso dessa tecnologia, né? Aplicada mesmo ao nosso dia a dia, e hoje em dia está cada vez mais fazendo parte da vida do ser humano, da rotina, né, do dia a dia, das pesquisas na área da saúde e em outras áreas também, né? Verdade. Maravilha. Bom, então, assim, né, com toda essa aula que a gente teve aí, que a gente pôde ver como a inteligência artificial pode ajudar e muito ainda na área da saúde. É uma tecnologia que pode apoiar, melhorar o sistema de saúde que nós temos hoje em dia aí, não só aqui no nosso país, mas acho que, né, no mundo inteiro. Marcelo, agradeço, muito obrigada, viu? Muito legal a nossa conversa, o nosso bate-papo. É um assunto que tem desdobramentos aí. Já fica o convite para para uma próxima vez você vir aqui para conversar com a gente de novo. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Muito bom aí. Muito obrigada, viu? É isso, pessoal. Valeu, obrigada. Até o próximo 321 Inovação. Tchau, tchau. Tchau.